E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos disbands que mais doeram no nosso coração, tá? But esse vídeo aqui vai ser feito em partes, porque não tem como botar todo mundo aqui que eu tenho vontade de falar de uma vez. E como eu queria reviver um pouquinho da história, eu vou fazer de 5 em 5 pra gente poder ter mais a oportunidade de olhar um pouquinho mais essas lembranças aí desse povo, alright? Então hoje serão esses 5 artistas que eu vou falar aqui. Quando acabar o vídeo, comenta aí artistas que vocês querem na próxima parte, que eu venho e boto na próxima parte, alright? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Tudo começa para Destiny's Child quando elas ainda são Girls' Tyme. Só que aí o que acontece? Elas não são mainstream, elas não são conhecidas. Aí elas assinam com a Columbia Records. E assinar com a Columbia foi muito importante para elas, porque mudou o nome artístico de Girls' Tyme para Destiny's Child e também fez com que elas pudessem lançar o primeiro álbum, né? Só que o primeiro álbum delas não é aquela coisa igual é o segundo álbum, né? Que foi o The Writings on the Wall. E foi por causa do The Writings on the Wall que elas se tornaram as Destiny's Child. Say my name, say baby, I love you. Só que aquele negócio, gente, toda família uma hora dá ruim, né? E as meninas começaram a ter conflitos internos, principalmente por causa da Latriva e da Latoya, que acusaram o pai da Beyoncé de estar fazendo um spotlight, vamos dizer, mais específico para Beyoncé e para Kelly, deixando elas de lado no grupo, ou seja, colocando elas como favoritinhas mesmo. O que não é mentira, que a gente vê, tanto que a gente lembra mesmo é das duas, na porra toda, né? Então assim, elas saem oficialmente da banda e fica só as duas meninas. Aí elas são substituídas pela Farrah e pela Michelle, né, que entra depois. Só que a Farrah fica só 5 meses e vaza também. Então o Destiny's Child mesmo assim continua só com 3 integrantes. É por isso que a era Survivor meio que assim chama Survivor, né? Porque teve muitos altos e baixos mesmo que as meninas por um momento parecia que o grupo não ia sobreviver. Então quando elas chegam naquele álbum, lançam aquele álbum, por si a mensagem é dada, né? E mostrou que elas continuavam muito assim importantes no que faziam. Elas emplacaram Survivor, Bootylicious e também, né, emplacaram Independent Woman, que foi parte do filme das Panteras. Então assim, deu certo, sabe? Não foi por causa da saída de uma ou outra, nada disso. Só que aí o que aconteceu? O Destiny's Child, visando essa evolução no seu franchise, né? O pai da Beyoncé resolveu fazer as meninas trabalharem solo. Aí ele lançou um álbum de cada uma. Aí ele fez um álbum pra Kelly, um álbum pra Michelle e um álbum pra Beyoncé. Só que o que aconteceu? As meninas começaram a irritar demais. Demais mesmo. E aí, meio que o negócio foi naturalmente se dissolvendo porque as meninas estavam tendo sucesso por elas mesmas, né? O negócio valia muito a pena para elas de forma solo, principalmente para Beyoncé, né? Ver o que o Dangerous in Love conquistou, que foi o primeiro álbum dela, foi uma loucura. Então acabou que meio que o grupo foi dissolvendo naturalmente. Elas chegaram a lançar um álbum final, que foi o Destiny Fulfilled, em 2004. Teve o Inário, Lose My Breath, e acabaram por aí. Elas fizeram algumas reuniões e tal, mas acabou ali, sabe? Então até hoje o pessoal lembra muito de Destiny's Child, sempre toca em qualquer lugar de música pop, que toca música pop boa, né? Toca uma Destiny's Child. Então assim, elas fazem uma falta muito grande juntas para muitos fãs. Segunda banda aí, gente, Nirvana. Não tem jeito. Nirvana faz uma falta fodida. O Kurt em si faz uma falta fodida. Inclusive, ainda vamos falar de toda aquela história da inteligência artificial replicando voz de Kurt,
que o negócio ficou feio, mas deixa isso para próximo vídeo. Vamos voltar à história do Nirvana. Ele popularizou o rock alternativo e ele era uma das bandas assim mais referenciadas quando se falava na geração X. Essa influência do Nirvana foi tão marcante quando eles surgiram e com o pouco material, vamos dizer assim, que eles têm, que você percebe que até hoje eles são referenciados de tão grande que foi o impacto deles. Eles conseguiram ser um destaque na cena de Seattle com o álbum deles Bleach, que tinha um som bem único e diferenciado. Só que foi depois de 1991, quando eles assinaram com uma grande gravadora, que aí sim o Nirvana virou o Nirvana, né? Em 1991, eles lançam o majestoso, magnífico Nevermind e emplacam o primeiro hit da carreira, que foi Smells Like Teen Spirit. O sucesso dessa música é tão grande que ela é acreditada como a música que enterrou o hair metal e deu portas para uma nova geração musical que estava surgindo naquele ponto. A banda em si é caracterizada por uma estética punk que funde melodias pop com ruídos do Nirvana, combinado seus temas de abjeção e alienação social, que inclusive lhes trouxe uma popularidade fodida global. Em 93 eles lançam o terceiro álbum de estúdio, que foi o In Utero, que foi o último álbum deles antes oficialmente do suicídio do Kurt Cobain, que chocou o mundo. O suicídio do Kurt aconteceu exatamente por causa de vício em drogas, né? E infelizmente ele se tornou um dos membros do Clube dos 27, porque ele tinha apenas 27 anos quando ele morreu. Então assim, cata só pra vocês verem, gente, um artista brilhante que estava fazendo uma revolução onde ele passava e tirou a própria vida por causa de traumas, drogas, entre outras coisas. Enfim, a história do Kurt é bem triste e ver que tudo isso aconteceu e fez com que o Nirvana acabasse, fez todo mundo sofrer, acabou prematuro, né? Vamos dizer assim. Então, até hoje o pessoal sofre com isso. Em terceiro lugar, o NSYNC, né? Pelo amor de Deus, gente. O NSYNC é formado em 1995, mas ele é lançado de verdade só em 97. Eles viraram um fenômeno com o primeiro single deles, I Want You Back, né? E assim, até hoje é um fenômeno essa música. Quem não conhece essa música, ouça, porque é maravilhosa. Só que assim, gente, o NSYNC foi um problema porque eles também tiveram uma batalha legal monstruosa contra o empresário deles, que roubou horrores deles. Roubou descaradamente, gente. Que foi o Lou Pearlman. E assim, essa história deles, para vocês terem uma ideia do nível que chegou, os meninos conseguiram vender milhões no primeiro álbum. Eu rio porque é absurdo. E aí quando eles foram receber o cheque deles, eles receberam cheques de $10 mil. Por causa do contrato que eles assinaram. E o Lou Pearlman, assim, cobrou tudo deles. Cobrou o que eles comiam, cobrava tudo. Tudo, onde eles dormiam, tudo era cobrado. Aí no fim, a rentabilidade deles ficou em $10 mil para cada um. Então, isso deixou eles putos, que fizeram eles entrar na justiça. O Lou Pearlman depois foi preso, foi uma confusão, não vou entrar em detalhes. Mas eles conseguem voltar com o álbum seguinte deles, que foi o No Strings Attached, que fala exatamente sobre toda essa relação aí deles com o Lou Pearlman, né? Que eles, primeiro single, Bye Bye Bye, que é o primeiro, né? Diz tchau, meu filho. E literalmente pro Lou Pearlman e toda aquela confusão ali que ele fez de roubar eles descaradamente. O homem ganhava, gente, como um sexto membro ainda. Ele ganhava como empresário ainda como sexto membro. Ele era o fé da puta do fé da puta. Vocês não estão entendendo. O último álbum de estúdio deles foi o farofento Celebrity, né? Que, assim, particularmente não acho um dos melhores álbuns deles, não, tá? Então, se vocês forem escutar o NSYNC, ouçam o segundo álbum deles, o No Strings Attached. É maravilhoso, é perfeito. E aí eles lançaram o farofento Celebrity. O Celebrity foi muito bem, só que foi o álbum final deles. Eles ficaram juntos até 2002, onde cada um resolveu tomar um caminho diferente ali na sua carreira. Meio que tinha um prazo de validade, né, gente? Essas boy bands do passado era tudo assim, prazo de validade. O contrato funciona tanto tempo, aí chega num determinado ponto, vamos lá, vai acabar tal. Aí vai lá e acaba. É assim. Fazer o que, gente? É a vida. Nosso quarto grupo aí, o RBD, né, gente? Não ia deixar de falar do RBD nunca, porque o RBD até hoje gera uma comoção louca nas pessoas. O RBD foi formado por causa da novela Rebelde, que se tornou um mega sucesso. E o RBD se tornou a banda mais, assim, lucrativa que já aconteceu no pop latino.
Eles tiveram uma carreira de 5 anos, eles começaram em 2004 e encerraram oficialmente em 2009. O primeiro álbum deles, que foi o Rebelde, foi uma sucessão, né, gente? Aqui no Brasil, principalmente, né? Foi uma loucura, as pessoas ficaram histéricas por causa do primeiro álbum. Mas com o segundo álbum, definitivamente, eles meio que se consagraram no mercado muito mais do que somente como um fenômeno adolescente. Por causa desse segundo álbum deles, que eles inclusive conseguiram indicação ao Grammy Latino, não é pra poucos. O terceiro disco deles, que foi o Celestial, deu pra eles também um hit na Billboard, né? Latin Songs, que foi super importante para a carreira deles, principalmente para o legado que eles estavam construindo já indo para um terceiro disco. Eles também lançaram um álbum em inglês intitulado Rebels e em 2007 lançaram o seu quarto álbum de estúdio, Empezar Desde Cero, sendo inclusive indicados novamente ao Grammy Latino. E 2009, o último álbum para Olvidarte de Mí. O Rebelde foi tão maluco, foi uma febre tão fora de controle, que eles chegaram em determinados shows que eles fizeram a vender mais ingressos do que bandas como os Beatles, para vocês terem uma ideia. Eles também conseguiram vender na carreira mais de 15 milhões de discos, se tornando um dos artistas latinos mais bem vendidos de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia de como o RBD conseguia vender loucamente, eles lançaram diversas coisas dentro ali da franchise, como bonecos, roupas, camisas e tal. Só com essas coisas eles conseguiram vender estimadamente 30 milhões de dólares. Então assim, gente, é uma coisa fora de série, uma coisa muito louca. Eu acho que a gente pode qualquer hora entrar de cabeça no mundo deles, porque vale a pena. Aqui é só um resuminho breve. E para poder fechar com chave de ouro, né, o TLC, né, gente, pelo amor de Deus, não tem como deixar de falar delas. O TLC, gente, parece muito com a história do NSYNC. Por quê? As meninas conquistaram uma carreira muito rápido, elas desenvolveram uma carreira muito grande, elas se tornaram um dos grupos mais vendidos de todos os tempos, né? Elas só perdem, para vocês terem uma ideia, para as Spice Girls. Então, assim, é uma coisa muito grande e absurda. O que aconteceu? As meninas lançaram o primeiro álbum, lançaram o segundo álbum e a gravadora não dava nada pra elas, nada. Elas, como mesma dizem, estavam falidas, mesmo depois de todo o sucesso do álbum e tudo que vendeu. Elas entraram em guerra judicial com a gravadora, foi uma confusão. Elas lançaram o terceiro álbum de estúdio, que se tornou um dos álbuns mais importantes de grupos musicais de todos os tempos, que foi o Fan Mail, de 99. Esse álbum serviu para poder abrir portas para gêneros musicais brotarem dentro da veia ali do R&B, do pop dos anos 2000. Ele foi muito influente nos anos 2000, esse álbum. E assim, as meninas viveram conflitos internos muito graves, como por exemplo, brigas porque a Lisa, que no caso era uma das que mais chamava a atenção dentro do grupo, estava produzindo o álbum solo, então as meninas achavam que ela estava muito focada no álbum solo do que focada no grupo. Elas reclamaram muito do que aconteceu durante toda a era Fan Mail, que o álbum foi muito manipulado pela gravadora, podaram muito as ideias delas, então assim, aquelas histórias típicas. Só que o que acontece? O TLC acabou por um fim trágico. A Lisa morre num acidente de carro e deixa o mundo em choque. E por mais que o grupo continuou só com 2 membros, né, sem a Lisa, nunca mais foi a mesma coisa. O impacto daquilo foi irreparável. E a gente percebe que, tipo assim, pro TLC, que foi um dos grupos que mais conseguiu vender álbuns de todos os tempos, elas terem que fazer uma vaquinha para conseguir gravar um disco em 2017, foi um tanto assim doloroso de assistir, porque a gente percebe como que essas pessoas são abusadas pelas gravadoras e como as gravadoras fazem de tudo simplesmente para ganhar dinheiro, dinheiro e dinheiro, e fuck o quanto os artistas estão trabalhando, o quanto eles estão se matando, né? Uma situação difícil, né, gente? Enfim, esses aqui vão ser os artistas de hoje que a gente lembrou no caso. Comenta aqui outros artistas para eu poder falar, já imagino quem vocês vão falar. Então, assim, continua comentando aqui, comenta desses artistas que eu citei, o que você acha deles, se vocês já ouviram o material deles, que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.